Então, beleza. É, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Cogian, eu sou diretor de benefícios aqui do Núcleos, né? E hoje está sendo uma manhã muito especial para a gente, porque, como vocês sabem, o Núcleos ele se preocupa muito com todos esses assuntos relacionados à previdência, né? A educação previdenciária, a educação financeira e também aí essas novidades que surgem aí no mercado, que são as chamadas BETs, né? Como exemplo, né? E hoje nós fomos agraciados aí pela presença do Dr. Aquiles, né? O Dr. Aquiles vai nos fazer aí vai nos dar uma apresentação, vai nos trazer à luz aí muita coisa que a gente precisa entender. E o doutor Aquiles, eu vou resumir um pouquinho aqui o currículo dele. O doutor Aquiles, ele é um palestrante renomado, né? Autor de livros, tem aí os livros Investimento sob Medida e Finanças Comportamentais, né? Também leciona na FGV, lá de São Paulo, e também na PUC do Rio Grande do Sul. É colunista do jornal Valor Econômico, e ocupa também a posição de CEO no BNP Paribas, né? Então, hoje nós estamos aí bem servido aí com uma pessoa extremamente experiente, uma pessoa que vai trazer luz aí para a gente nesse momento aí de muitas dúvidas, né, em relação a certas coisas. Então, a dinâmica da nossa apresentação, né, do doutor Aquiles, é uma dinâmica que ele vai fazer a apresentação dele, ele obviamente vai estar dando aí todo o seu processo de apresentação, e no final, se aquele tiver ainda alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente aqui, para o Instituto, né? Mandar um e-mail aqui para o atendimento@nucleus.com.br e depois a gente encaminha para o doutor Aquiles estar respondendo, tá? Então, Aquiles, eu passo a palavra para você conduzir aí a nossa apresentação. Obrigado. Legal, Cajambre. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, vou usar alguns slides para suportar aqui a nossa conversa. Então, digam se vocês já estão vendo o slide, acho que já deve estar compartilhando. Qualquer coisa, por favor, me avise. Então, a gente, né, como o Gordinho mencionou, a gente vai falar aqui sobre o desafio de conquista de independência financeira, né? E a gente adicionou aqui a ameaça das bets. Nunca foi fácil, né? Nunca foi algo tranquilo, né? A conquista de independência financeira. Existe uma série de desafios, né? Que nos levam, né, nessa trajetória até a independência financeira, e adicionou-se esse mais recente aqui das plataformas online de aposta. A gente vai abordar um pouquinho aqui, né, o impacto que isso já está tendo, né, nas finanças das pessoas e, consequentemente, no esforço de poupança e de conquista de independência financeira, né? Quando a gente fala em independência financeira, a gente aqui está no ambiente da Núcleos, né, de um instituto voltado com a formação de poupança previdenciária, né, para o momento da aposentadoria. É interessante a gente começar com essa fotografia, né, da realidade dos aposentados no Brasil hoje. A gente tem essa figura, né, essa fotografia aqui na tela, né, onde a gente vê que só aquela fatia azul ali, né, de 3% da população dos aposentados no Brasil hoje consegue se manter 100% com recursos próprios, né? O que significa que o restante, né, precisa complementar, né, os recursos próprios no momento da aposentadoria com outras coisas, né? Quase metade, essa fatia laranja à direita, né, meio avermelhada, são pessoas que dependem, né, parcial ou totalmente da ajuda de parentes, principalmente dos filhos, né, quase 45%, né, quase metade aí dos aposentados necessitam da ajuda dos filhos, né, e da família. 26%, né, que é a fatia cinza, continua trabalhando, né, não tem nada de errado com isso, mas quando a gente pesquisa essa população, a gente vê que continua trabalhando porque é uma necessidade, não é porque quer, porque deseja, né?
Então, existe essa fotografia também, 26% precisa, né, obrigado a continuar trabalhando depois de uma idade almejada de aposentadoria, geralmente em atividades que remuneram menos do que no período pré-aposentadoria, e na fatia amarela ali a gente tem, né, mais 26% necessita reduzir muito, né, o seu padrão de vida, o seu padrão de consumo após a aposentadoria. O que acaba acontecendo, na verdade, é uma combinação dessas três coisas, né? Esses 97% dos aposentados que não têm total independência financeira no Brasil hoje, é, eles precisam contar com a ajuda dos parentes, principalmente dos filhos, muitos continuam trabalhando, né? E tanto os pais quanto os filhos que estão ajudando na independência financeira dos seus pais reduzem o seu padrão de vida. Isso é uma figura muito comum, né? Então, o que que a gente precisa fazer, né? Quais são os hábitos que a gente deve cultivar e quais hábitos a gente deve evitar para que ao longo da vida a gente consiga conquistar a independência financeira de tal forma que lá no momento da aposentadoria a gente faça parte dos 3% e ajude a aumentar os 3% que tem independência financeira e não caia aí nesses 97%, né, que não tem, né, condições de se manter totalmente com recursos próprios, né? Existe uma série de fatores que estão no pano de fundo da realidade atual, que também é importante a gente cobrir, porque eles compõem, né, o desafio da conquista da independência financeira. E, particularmente, são fatores demográficos, em grande maioria, sociodemográficos, que têm se alterado no período que a gente está vivendo, né, no período recente, e que deixam ainda mais desafiadora essa tarefa de conquista de independência financeira. A primeira delas é o fato de que nós estamos vivendo mais. Os pesquisadores de longevidade, né, já estimam que 1 a cada 3 bebês que nascem no Brasil hoje vai viver mais de 100 anos. Hoje, a idade oficial de aposentadoria, após a reforma da Previdência que foi feita em 2019, ela é de 62 anos para homens, né, e 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Né? Essa nova idade foi feito esse ajuste, né, dado que a gente está vivendo mais, ajustou-se, né, puxou para frente a idade de aposentadoria. Né? O pediatra dos meus filhos comentava outro dia que já está entre nós, né, o bebê brasileiro que vai viver 120 anos. Você imagina se esse bebê for um menino, né? A idade de aposentadoria é de 65 anos, ele teria que, naquele momento, né, dos 65 anos da aposentadoria, ter conseguido guardar recursos, formado uma reserva suficiente para se sustentar totalmente independente por mais 55 anos. Né? Olha só que desafio financeiro gigantesco que esse ganho de longevidade, né, esse aumento da expectativa de vida traz. Todo mundo quer viver mais, isso é muito bom, né, viver com qualidade, mas isso embute, né, traz consigo um desafio financeiro enorme que exige de nós que nós façamos e reforcemos ainda mais a nossa poupança previdenciária, né, o guardar o recurso para o amanhã, para o momento da aposentadoria. Né? Essa aqui é a pirâmide populacional do Brasil lá na década de 1980. Muitos aqui viram essa pirâmide populacional nas aulas de geografia, lá com a professora de geografia no ensino, no ginásio, né, no ensino fundamental. E ela mostra o quê? Que é uma base muito ampla, muito larga, ou seja, pessoas muito jovens, né, compõem a maior parte da população. Conforme a gente vai subindo na pirâmide, a gente tem as idades mais avançadas. O miolo da pirâmide, a parte do meio desse gráfico, são as pessoas entre 15 e 65 anos, e o topo da pirâmide, né, são pessoas com mais de 65 anos. Naquele momento lá, né, onde foi tirada essa fotografia aqui na década de 1980, tinha muito jovem, a base da pirâmide muito ampla, né, menos pessoas com idade entre 15 e 65 anos e pouquíssimas pessoas com mais de 65 anos. Era uma economia jovem. Já em 2020, nós caminhamos para essa pirâmide que está no centro do slide. Né? A base se estreitou, ou seja, tem menos jovens hoje, a parte do meio da pirâmide se alargou, tem mais gente entre 15 e 65 anos, e o topo da pirâmide, pessoas com mais de 65 anos, se alargou também. E a gente está caminhando, né, fazendo uma projeção de para onde vai essa pirâmide, dado esse ganho de longevidade, um aumento da expectativa de vida no Brasil, para onde ela caminha para 2040, ela vai praticamente ser uma pirâmide invertida, onde a base, né, as pessoas jovens serão uma minoria da população, a grande parte, né, da população vai estar lá no miolo da pirâmide, né, entre 15 e 65, mas o topo da pirâmide, pessoas com mais de 65, também vai ocupar uma parte maior da população. Então, é uma economia que está, do ponto de vista demográfico, envelhecendo. Né? Nós, em 2040, teremos mais pessoas idosas do que jovens. Né?
numa pirâmide social como essa, o atual regime de previdência geral do INSS, né, onde os jovens pagam a aposentadoria dos mais velhos, ela só funciona quando a pirâmide social era a que estava na esquerda lá, de 1980. Tem muito jovem pagando a aposentadoria de poucos idosos. Ela não vai funcionar, o INSS não funciona quando a pirâmide se tornar essa que está aí projetada para 2040, onde poucos jovens teriam que pagar a aposentadoria dos mais velhos, que serão a maioria na economia. Isso é um fator que sugere que as pessoas têm que, de fato, quanto antes, assumir para si e não esperar, né, que a Previdência Oficial, o INSS, cubra, né, a sua independência financeira no momento da aposentadoria. Né? Essa própria dinâmica demográfica sugere isso. Existe uma série de outras mudanças demográficas no Brasil, né, que tornam ainda mais complexo e desafiador esse trabalho de conquista de independência financeira, além do ganho de longevidade, do ganho de expectativa de vida que a gente já viu anteriormente. Né? A primeira delas é o fato de que está caindo o número de filhos por casal no Brasil. Se a gente olha lá na década de 1960, né, quando meus pais tiveram a mim e meus irmãos, né, na década de 60, 70, nós tínhamos mais de 6 filhos por casal no Brasil. Quando a gente pega, isso é quando pega o número para o Brasil inteiro, né? Quando a gente pega os centros urbanos, né, as grandes capitais, naquela época eram 4 filhos por casal. Agora, quando tem 4 filhos por casal, você contar com os filhos para complementar a sua aposentadoria é uma realidade, né? O peso financeiro dos pais que não conquistavam a independência financeira naquela época recaía sobre muitos ombros, né? Entre 6 ombros na média, né, de número de filhos por casal no Brasil como um todo, nos centros urbanos, 4 filhos tinham que ir lá, né, ajudar a sustentar os pais após a aposentadoria. Na realidade atual, agora já da década de 2020, a gente caiu para uma realidade onde cada casal, em média, está tendo 1,7 filhos. A gente chegou numa situação demográfica tal, onde 2 humanos estão gerando, em média, menos de 2 humanos. Isso está fazendo com que o crescimento populacional brasileiro esteja em desaceleração e nos próximos anos ele vai entrar em contração, vai cair. Né? Que nós temos esse fato, né, dos casais estarem tendo menos de 2 filhos, né? Então a gente já não sequer repõe a população, vai entrar num declínio populacional. Então, agora você contar com os filhos, né, né, para complementar a aposentadoria após o período, né, de fim da carreira, o chamado pós-carreira. Hoje o peso financeiro dos pais que não conquistam a independência financeira recai sobre um número menor de ombros, ou seja, aumenta o peso financeiro sobre os filhos e dificulta ainda mais, né, o desafio que já é grande, né, de conquistar a independência financeira da próxima geração. Né? É importante ver também que a gente vive hoje, nesse gráfico da direita, né, uma situação onde já 17,4% dos casais no Brasil está caminhando para 1 a cada 5 casais no Brasil decidiu não ter filhos. Então, para um quinto dos casais do Brasil, sequer haverá, né, esse suporte, esse apoio potencial, né, financeiro dos filhos após a aposentadoria, se os pais não conquistarem a independência financeira. Para 1 a cada 5 casais, isso já não vai ser uma possibilidade. Né? E a gente viu que a maioria dos aposentados no Brasil hoje ainda conta, né, 45% ainda conta com os filhos para complementar a aposentadoria. Né? Filhos com casal no Brasil hoje já são menos da metade, 48,3% dos casais no Brasil hoje decidem ter e têm filhos. Né? As mulheres sozinhas já são quase 10%, né? Mãe com filhos 15%, homens sozinhos já são quase 8%, e pais com filhos quase 2%. Né? Então, eu estou pintando, né, e trazendo esses dados, porque a gente vive hoje uma situação demográfica, nós evoluímos para uma situação demográfica de aumento de expectativa de vida, estamos vivendo mais, e de redução do número de filhos para o casal, que torna, né, esse ambiente onde nós estamos buscando, né, onde se dá a busca por independência financeira, ainda mais desafiador. Né? A gente está vivendo mais, precisamos guardar mais dinheiro para ter uma vida com independência e qualidade após a aposentadoria, com um número menor de filhos, que é o principal hoje fonte de suporte dos pais que não conquistam independência financeira. A gente sabe, né, que no Brasil a gente poupa muito pouco. Guarda-se a poupança pessoal, estou falando aqui não é a poupança do governo, né, e das empresas, estou falando da poupança pessoal das pessoas físicas, não é nossa, na economia ela é muito baixa. Eu vou mostrar no slide seguinte uma comparação com outros países. Né? Nós guardamos entre 10% e 15% da renda anual para a nossa poupança. Né? Quando eu falo poupança aqui não é caderneta de poupança, é o hábito de poupar, o hábito de guardar dinheiro, de investir, de guardar para o futuro, de guardar dinheiro para mim mesmo lá na frente. Né?
Então, a gente tem essa taxa de poupança muito baixa. Como eu mencionei, vou mostrar essa comparação com outros países mais adiante. É uma das menores do mundo, né? E quando a gente pergunta, né, por que se poupa tão pouco, né, a principal resposta que vem, né, das pessoas, de forma não estimulada, né, você deixa livre para as pessoas responderem, a principal resposta que vem, quase metade da população, 45% da população, responde que não ganha o suficiente. Aqui a gente está fazendo pesquisa, né, esses dados que eu estou mostrando são com pessoas de 40 a 49 anos de classe média, ou seja, são pessoas que têm uma renda tal que permite o guardar dinheiro, que permite haver poupança, né? E a principal razão que se aponta para não se guardar dinheiro é porque eu ganho mal, né? Não ganho o suficiente para poupar, né? A segunda razão mais frequente é que poupança, né, o guardar dinheiro, é para quem é muito rico. Você veja que a gente tem 67% da população brasileira colocando a responsabilidade da sua baixa poupança, né, do fato de se poupar muito pouco, na sua renda, que é algo que a gente não controla, né? Eu não controlo o meu salário, eu não controlo a minha renda. Eu posso trabalhar mais, tentar ser promovido, evoluir no negócio que eu administro. Eu dou aula, por exemplo, né? E isso gera um pouco mais de renda, mas eu não controlo totalmente a minha renda, né? A gente controla, sim, os nossos gastos, principalmente os chamados gastos variáveis, né? Existem os chamados gastos fixos, aqueles que eu não consigo evitar, é o transporte, a alimentação, a moradia, são gastos que eu preciso ter, né? E incorro nesses gastos mensalmente para manter a minha família, né? Mas existem os gastos variáveis. E é exatamente no controle do gasto variável que está a chave para se poupar mais, né? Só uma minoria, né? 15% da população brasileira fala: puxa, eu tenho dificuldade de controlar meus gastos. Eu poderia poupar mais se eu fosse capaz de controlar meus gastos de forma mais eficiente. 18% deram outros tipos de respostas, né? Mas a grande maioria, né, diz que poupa pouco porque ganha mal. Bota a culpa na sua renda, não nas suas despesas, no seu hábito de gastar, né? Se fosse verdade, né, que renda baixa é a causa da poupança baixa, todo país que tem renda per capita menor do que o Brasil deveria poupar menos. E não é isso que acontece quando a gente olha esse gráfico que está à direita aqui, mostra a taxa de poupança dos países da América Latina. Estou comparando aqui com os nossos vizinhos, nossos pares, não estou comparando com países emergentes de primeira linha, como Singapura, né, como os países do leste europeu. Estou comparando aqui com os nossos pares aqui na região. E a gente vê nesse gráfico, o Brasil tem a segunda menor taxa de poupança, né, pessoal da América Latina. A gente só fica atrás da Guiana, né? Então, todos esses países que estão à esquerda do gráfico, a gente vê lá a maior taxa de poupança no Equador, depois vem a Bolívia, o Peru, a Venezuela, a Colômbia, o Chile, Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Todos esses países, né, as pessoas poupam um percentual da renda maior do que o nosso, né? Então, se fosse verdade que a gente poupa pouco porque ganha mal, todos esses países deveriam ter taxa de poupança menor que a nossa. E não é isso que acontece. A gente vê que o Brasil tem uma das maiores rendas per capita da América Latina, aqui, ó, a renda per capita, né, por habitante do Brasil na casa dos US$ 12.200, está em dólar para ficar comparável, né? E a gente vê, por exemplo, aqui que vamos olhar a Bolívia. A Bolívia tem a segunda maior taxa de poupança da América Latina. A renda per capita lá é menos da metade da nossa, é de US$ 5.000 por ano. Isso não impede que eles poupem 30% a mais do que nós, né? Nós poupamos pouco e guardamos poucos, investimos pouco no Brasil porque nós gastamos muito. E a pandemia, né, a crise do Covid que nós vivemos aí entre 2020, 2021 e 2022, né, a gente já foi arrefecendo, começando em 2021, a pandemia mostrou que é possível poupar mais. Então a gente vê nesse gráfico aqui que a nossa taxa de poupança antes da pandemia vinha lá naquele patamarzinho fraquinho lá de 10, 12%, 15% num ano muito bom, né? Pode ser 15%, mas na média fica lá nos 10, 12%. Aí começa a pandemia lá no primeiro trimestre de 2020 e a nossa taxa de poupança simplesmente dobra. O brasileiro começa a guardar mais de 30% da sua renda. O que aconteceu na pandemia que fez com que, de repente, as pessoas passassem a poupar mais, a dobrar a sua capacidade de guardar dinheiro, de investir, né, de guardar para o futuro? Será que as pessoas, assim, de repente, ficaram previdentes, ficaram cautelosas? Acho que teve um fator, sim, que fez com que, né, toda a incerteza que a gente viveu durante a pandemia fizesse com que as pessoas ficassem mais ressabiadas e se preparassem, né, para esse período de alta incerteza e passaram a poupar mais, né? Mas isso não responde pelo motivo, né, que está por trás desse aumento significativo da poupança durante a pandemia. A gente fez a pesquisa lá na Ambima, né, na Associação dos Mercados de Capitais, para descobrir de onde que veio essa poupança a mais durante a pandemia, né? A gente viu que foi do controle dos gastos, basicamente, né? A maior parte, por cento,
a maior parte desse aumento da poupança pessoal no Brasil, a 44%, veio do fato de que as pessoas, nas diferentes classes, tanto na classe A e B, quanto na C, quanto na D e E, nas classes mais baixas, diminuiu gastos. Ó, deixei de sair. Na pandemia, a gente não podia ir em restaurante, não podia ir no cinema, no teatro, jantar fora, né, viajar. Né? São todos gastos, os chamados gastos variáveis. São aqueles gastos que eu posso decidir ou não incorrer nesses gastos. Né? Se eu vou jantar fora de casa 8 vezes durante o mês, ou vou fazer isso só 4 vezes e os outros eu vou jantar em casa e vou fazer uma refeição mais barata e guardar a diferença, é uma decisão minha. Né? O viajar ou não viajar, o ir 10 vezes no cinema num mês, ou ir 3, 4 vezes no cinema no mês, né? É uma decisão nossa. Esse é o típico exemplo de gastos variável, né? Aquele gasto, e é o controle do gasto variável que é a chave para se conseguir poupar mais, né? A segunda razão que permitiu as pessoas pouparem mais, né, dobrarem a sua taxa de poupança durante a pandemia, foi evitar compras desnecessárias, né, compras de impulso, isso aconteceu em todas as classes, né? Depois controlou as despesas, né, para ser, puxa, será que eu preciso comprar de fato é, esse bem, esse serviço? Existe uma alternativa mais barata para comprar? Isso é o controle de despesas, né? Buscar alternativas de que gastem menos, né? 11%, né, guardou uma parte do salário, né, todo mês, passou a poupar, então de fato é uma segunda menor razão aqui, né? E 10% trabalhou mais, buscou gerar mais renda, né? Mas a pandemia, né, com todo o drama, né, que a gente viveu, mostrou que é possível sim dobrar a taxa de poupança se a gente controla os gastos, se a gente é mais criterioso nos gastos, particularmente nos chamados gastos variáveis, né? Quando a gente olha a poupança particularmente voltada à aposentadoria, né, a gente vê que, de novo, a gente é campeão, né, nas menores taxas de poupança para a aposentadoria, né, de cultivar o hábito de guardar recursos para o período de pós-carreira, para o período de pós, que se sucede, né, o período da saída do mercado de trabalho, né? Então a gente vê aqui novamente uma comparação internacional da taxa de poupança voltada à aposentadoria do Brasil com relação a outros países, né? E aqui esse gráfico é muito interessante porque ele divide, né, nas barras azul mais escurinho, os 40% mais pobres da população. E na barra azul mais clara, né, os 60% mais ricos. E a gente vê que no Brasil, quer nós sejamos ricos, quer nós sejamos pobres, a gente poupa muito pouco quando comparado também com os 60% mais ricos e 60% mais pobres de outros países, tanto aqui da região, né, da América Latina, quanto do mundo, quanto a média, né, da taxa de poupança dos países de baixa renda, né? A gente vê que entre os 60% mais ricos da população no Brasil, a taxa de poupança para a aposentadoria é de menos de 5% da renda é destinada a poupança, ao investimento que vai garantir o meu sustento depois da aposentadoria, né? E nas faixas, né, no 40% mais pobre da população, essa taxa de poupança ela é um pouquinho acima de 2%. A gente vê que isso é abaixo do que se vê na Argentina, é abaixo do que se vê na média dos países de baixa renda, dos países emergentes no mundo como um todo, é menor do que na Índia, no Chile, na Colômbia, na Rússia, na África do Sul, no México, em Portugal, do que a média dos países de alta renda, e lá na ponta do gráfico está as maiores taxas de poupança hoje estão na Alemanha, né? Onde, por exemplo, os 60% mais ricos guardam 60% da sua renda anual para a aposentadoria, e entre os 40% mais pobres chega a quase metade da renda, 47% da renda é poupado para a aposentadoria, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem esse baixo hábito, baixo costume, né, a baixa cultura de guardar dinheiro, e isso é mais grave ainda, ele é mais preocupante quando a gente fala da poupança voltada à aposentadoria, à poupança previdenciária, né? O que acontece muito no Brasil é que a gente tem o que se chama em economia de uma alta propensão a consumir. Qualquer recurso extra que as pessoas recebem, em média, vai para o consumo, vai para o gasto, né? Quando a gente observa, por exemplo, o que foi feito com os recursos de liberação de FGTS que foram feitos no finalzinho do governo Temer e no finalzinho do segundo governo Dilma e no começo do governo Temer, foram feitas algumas liberações, né, de resgates extraordinários do FGTS, né? Quando a gente vê o destino que as pessoas deram para esses recursos que foram liberados do FGTS, o destino número um não foi para pagar dívida, não foi para investimento, não foi para aposentadoria. O destino número um dos recursos liberados foi para trocar o celular.
né? As pessoas têm uma tendência muito grande a gastar e gastar com bens de consumo, principalmente o que se chama em economia os bens posicionais, são aqueles bens que eu consigo exibir, né? Eu mostro meu celular para as pessoas, gosto de ter o último modelo, isso sinaliza muitas vezes, né, de maneira falsa, uma posição social que eu quero ocupar com aquele último celular ou um carro novo, né, um bem de consumo, né, desejado pelas pessoas. Eu conversava outro dia com um executivo de uma empresa coreana que produz televisores no Brasil, né? E ele comentava que o Brasil é o único país em que há um pico, né, uma disparada de vendas de televisores em ano de Copa do Mundo, né? Por que que isso acontece no Brasil e não acontece em outros países? Você fala, mas o brasileiro é apaixonado por futebol, ele quer ter a última televisão. O italiano também é, o francês também é, o argentino também é, o espanhol também é, e isso não acontece nessas outras economias, né? O que as pesquisas mostram é que as pessoas trocam de televisor em época de Copa do Mundo aqui no Brasil, porque querem convidar os amigos, os parentes e exibir lá o último modelo de televisão em casa. É o chamado exemplo típico do chamado bem posicional. Muitos, inclusive, se endividam para obter, né, ter acesso a esses bens de consumo, né, que são chamados bens posicionais, né? Isso é uma grande diferença quando a gente olha o nível de endividamento dos brasileiros comparado ao nível de endividamento dos americanos, né? Todo mundo sabe que a economia americana é a economia do consumo. Todo mundo sabe também que o americano se endivida muito, ele recorre ao endividamento como uma forma de ter acesso a bens e serviços, né? E o nível de endividamento entre brasileiros e americanos é muito semelhante. Hoje, o comprometimento de renda de um americano de classe média com financiamentos, com endividamento, é de entre 35% e 40% da renda familiar. É muito próximo dos patamares que a gente observa no Brasil hoje, que está na casa aí dos 38%, né? Mas há uma diferença muito grande na qualidade do endividamento do americano versus a qualidade do endividamento do brasileiro médio, brasileiro de classe média. O americano se endivida basicamente para duas coisas, ele toma crédito. Para pagar a casa própria, né, para comprar o imóvel onde ele mora, né, e para enviar os filhos para a faculdade, né, o financiamento educacional. Então, são em financiamentos que são chamados financiamentos de capital, né? Estou falando da formação do capital humano dos meus filhos, né? Da educação dos meus filhos, e estou falando da aquisição de um imóvel, compõe o meu patrimônio, eu declaro isso no imposto de renda. Quando a gente olha o nível de endividamento no Brasil, apesar dele ser muito próximo, né, do mesmo patamar do que do americano médio, a gente se endivida com quinquilharia, né? O endividamento é com bens de consumo, é com tênis, é com celular, é com eletrodomésticos, televisor, né? Não é com formação de patrimônio, né? O crédito habitacional e educacional, né, para casa própria e para educação, responde por uma parcela de 0, quase nada, né, do endividamento brasileiro. O Brasil se endivida com bens de consumo, principalmente com os chamados, como eu mencionei aqui, os bens posicionais, né? Para a gente conseguir poupar mais, não tem muita mágica. A gente precisa conhecer o nosso orçamento, o orçamento familiar, o orçamento do indivíduo, né? Essa aqui que está na tela é um exemplo de uma planilha de orçamento familiar. Então, essa aqui, particularmente, está disponível no site da Bolsa de Valores, da B3, né? Mas você vai encontrar uma infinidade de planilhas de orçamento na internet se você procurar. Onde a gente registra ali, né, as receitas, né, os meus ganhos, meu salário, meu bônus, participação de lucro, dividendos que eu recebo, 13º, né, tudo que entra, né, todos os recursos que são receitas, que são entradas, né? Deve estar ali também os seus investimentos, que você já tem poupado, né, que vai lá gerando juros, uma rentabilidade mensal e anualmente, e o mais importante é analisar as despesas. E como eu já mencionei anteriormente, as despesas devem ser divididas em duas categorias, né? As despesas fixas, aquelas que eu não consigo evitar, que eu vou precisar incorrer nelas no meu dia a dia, né, na minha vida individual e familiar, é a habitação, é o transporte, é a saúde, né? E tem as despesas, e aí que está a chave para se poupar mais, as despesas variáveis, são aquelas que eu consigo controlar, é uma decisão minha incorrer ou não nessas despesas. Geralmente, né, são despesas relacionadas ao lazer, é a refeição fora do domicílio, é o cinema, é o teatro, é a viagem, né? São gastos variáveis, né? Eu posso ou não decidir incorrer neles, né? A gente não sugere que ninguém tenha uma vida espartana, né? Sem prazer, sem diversão, mas a chave para se poupar mais está num controle, né? E haver uma razoabilidade nas despesas variáveis de tal forma que sobre, né? Para se poupar, sobe para se investir, para se guardar para o futuro, né? Como que pensam e agem as pessoas que não conseguem conquistar a independência financeira versus aquelas pessoas que conseguem conquistar a independência financeira?
né? Esse estudo que eu vou mostrar aqui agora é de uma pesquisadora italiana, radicada nos Estados Unidos, na Universidade de Wharton, chamada Ana Maria Lussardi. Ela acompanha já há mais de 35 anos grupos, né, de indivíduos e de famílias nos seus hábitos de poupança. E esse é um estudo que está em andamento ainda, essa amostra de pessoas, de milhares de pessoas ao redor do mundo, né, continua sendo ampliada e ela continua fazendo esse mapeamento, mas já chegou, depois de tanto tempo de estudo, a duas conclusões muito importantes, né? Quem pensa como está refletido aqui nesse slide, né, no seu hábito de poupar, 80% das pessoas que agem dessa forma não conseguem conquistar a independência financeira ao longo da sua vida, né? O que está dito nesse gráfico? Né? A minha poupança é igual àquilo que eu ganho, a minha renda pessoal, a minha renda familiar, menos aquilo que eu vou gastando ao longo do mês, né? Ou seja, eu poupo o que sobrar, se sobrar. Eu recebo meu salário, vou fazendo meus gastos ao longo do mês, e chegou no final do mês, chegou antes de receber o próximo salário, eu vejo se sobrou alguma coisa, eu guardo se sobrou alguma coisa, né? Quem deixa para poupar aquilo que sobrar, se sobrar, não consegue, né, em 80% dos casos, não consegue formar uma poupança tal que lhe assegure independência financeira ao longo da vida e principalmente no momento da aposentadoria, onde secam, né, as principais fontes de renda mais tradicionais, né? Em contrapartida, né, como que pensam 70% das pessoas, como pensaram e agiram 70% das pessoas que de fato conquistaram a independência financeira ao longo das suas vidas, né? Elas pensaram da forma como está aqui nesse gráfico, né, nesse slide. Os meus gastos são dimensionados, né, para levar em consideração que quando eu recebo o meu salário, né, eu já separo aquilo que eu vou poupar. A poupança, o investimento, né, o guardar dinheiro para mim mesmo no futuro, é a primeira despesa no mês. Eu recebo o salário, eu já separo, já aplico uma parte dela, né? E eu redimensiono, eu vou pensar e vou dimensionar os meus gastos ao longo do mês para levar em consideração que aquele recurso já está separado, né? Eu não conto com ele, já está lá na minha poupança, é um recurso guardado para mim mesmo no futuro, seja lá para qualquer objetivo. Pode ser para comprar um imóvel maior daqui a 5 anos, porque eu vou ter mais um filho, pode ser para enviar um filho estudar no exterior daqui a 18 anos, pode ser para minha aposentadoria daqui a 30 anos, né? Os objetivos da poupança podem e devem ser múltiplos, né? Mas o importante é que essa poupança seja feita de início, quando a gente recebe o recurso e os gastos sejam dimensionados para levar em consideração, já que eu não posso contar com esse recurso que está sendo guardado para mim mesmo no futuro. 70% das pessoas que pensam e agem dessa forma ao longo da sua vida conseguem conquistar a independência financeira, né? Então, esse é um estudo interessantíssimo, e acho que a reflexão que fica aqui é que cada um, né, pensar como você se relaciona com o seu dinheiro, como você conduz o seu processo de formação de poupança nessa trajetória bastante difícil e desafiadora que a gente tem de conquista de independência financeira. A gente viu que os desafios demográficos não são poucos, né? Estamos vivendo mais, todo mundo quer viver mais, todo mundo quer viver com qualidade também, né? E isso exige, né, embute em si, né, um desafio financeiro de esforço de poupança, de investimento, de disciplina, de paciência na condução desses investimentos muito grande, né? Um, o investimento, obviamente, joga a favor de quem começa a investir, né, de quem está investindo, né? Quem começa antes faz menos esforço do que quem deixa para guardar dinheiro depois. Eu fiz aqui uma simulação, só para a gente ter uma noção da sensibilidade, é mais um exercício para a gente ter uma noção do esforço, né, de poupança, quando a gente está guardando dinheiro ao longo do ano, do tempo, né? Eu supus aqui um juros real de 5%, muito próximo do que está atualmente em vigor no Brasil, está até acima disso atualmente, né? Com o objetivo, né, nessa simulação de ter uma poupança previdenciária, né, voltada à aposentadoria, de R$ 500 mil aos 65 anos, que é a idade nova definida para a aposentadoria dos homens, para homens, né, depois da reforma da Previdência de 2019, para as mulheres, como mencionei, de 62 anos. Aqui é mais o exercício, né? Quem começa ali aos 25 anos, se guardar pouco mais de R$ 500 por mês, R$ 561 por mês, chega lá com R$ 500 mil aos 65 anos. Por que eu botei R$ 500 mil? Porque seria suficiente para cobrir os gastos fixos de uma família de classe C por 10 anos. Chegaria muito perto do que é aí nossa expectativa de vida média no Brasil hoje, que é de 75 anos, tá? Na média, né? Um pouco mais alta para mulheres, um pouco menor para homens. Na média, a gente está vivendo 75 anos, mas a expectativa de vida, como eu mencionei, está aumentando, né? Ela, nos próximos 10 anos, ela caminhará já para muito perto de 80 anos, né? Se a gente deixa para começar esse esforço de poupança, não aos 25 anos, só começar lá nos 40, deixa eu passar 15 anos sem guardar dinheiro, só gastando, vivendo e aproveitando,
o esforço mensal, né, de guardar de valor que precisa ser guardado mensalmente já é mais do que o dobro do que seria lá aos 25 anos, já passa para quase R$ 1.300. Se eu deixo para fazer isso lá com 50 anos, já é quase R$ 2.500. Se eu deixo para começar esse esforço de poupança lá aos 60 anos, já preciso guardar mais de R$ 8.000 por mês, fica mais difícil, né? O esforço de poupança vai cada vez mais aumentando, né? Então, a mensagem que fica é comece, o tempo joga a favor, né, de quem investe, assim como joga contra de quem está endividado, né? Esses juros aumenta a dívida de quem está endividado. A questão é evitar a dívida ao máximo, né? E aproveitar o tempo jogando a seu favor para começar a poupar desde cedo, né? Quem tem uma previdência no local de trabalho, como é o caso de vocês, com a Núcleos, né, vocês têm um privilégio dos privilégios, né? Só 3% da população brasileira hoje tem um instrumento de previdência no local de trabalho, né, com o seu empregador, inclusive participando, né, com investimentos junto com você, dividindo, né, com você esse esforço financeiro da formação de poupança para a aposentadoria de poupança previdenciária, né? São privilégios dos privilégios, né, que poucas pessoas têm acesso no Brasil, têm que aproveitar, tem que utilizar o máximo possível esse recurso, que vai ser importante para enfrentar esses desafios que eu vim mencionando sobre a formação de poupança previdenciária. Eu vou passar por esse slide aqui para já não furar muito o meu tempo e entrar esse desafio adicional que surgiu nos últimos anos, né, particularmente nos últimos 2 anos, das bets, né, das plataformas de apostas, né. Esse aqui é um slide que está em inglês, eu peço desculpas por isso, mas eu vou traduzindo aqui, né, que mostra como estava o mercado de apostas no mundo em 2018. Né, ali então há 6 anos atrás. Né. O Brasil sequer aparecia entre os 15 maiores mercados de apostas online. O mercado maior sempre foi, né, a Inglaterra. Na Inglaterra aposta-se para tudo, não só para esporte, eles apostam até qual vai ser o nome do próximo príncipe, o sexo do próximo bebê que o príncipe terá, né? É um mercado onde há muita, né, tradição nas casas de apostas, né? Mas a gente sequer em 2018 aparecia lá entre os 15 maiores, né? O mercado que mais gastava anualmente em apostas era a Inglaterra, aqui com 847 milhões de dólares sendo apostados ao ano em apostas. Depois vinha os Estados Unidos, 607 milhões, a Turquia com 575 e assim por diante, né? E a gente vê essa mesma fotografia. Opa, perdão, apertei o botão errado aqui. Volta aqui. A gente vê essa mesma fotografia agora em 2023, fechamento do ano passado. O Brasil salta para o primeiro do ranking aqui em gastos anuais com apostas. Né? Aqui, particularmente, a gente está falando de apostas esportivas, né? Das empresas, né? Das plataformas de apostas que têm dados públicos divulgados. A maioria são multinacionais, muitas delas são empresas de capital aberto, têm ações negociadas em bolsa lá fora, então é possível se ter acesso aos dados e estimar. E o Brasil pulou de 2018 para 2023, a gente sequer aparecia entre os 15 maiores mercados para apostas esportivas, para ser o maior mercado, né, do mundo em apostas esportivas, 3,4 bilhões de dólares, isso dá mais de 16 bilhões, né, de reais apostados nessas plataformas que têm dados divulgados. Imagina naquelas que não têm dados divulgados, né? Então, hoje o mercado brasileiro é mais do que o dobro do maior mercado global de apostas, que sempre tradicionalmente foi o mercado inglês na Inglaterra, né? E isso é um vazamento de renda muito importante, né? A gente já viu que o brasileiro poupa pouco, a gente viu que a gente tem um baixo hábito de poupar, a gente viu que a gente tem um alto hábito de gastar. E surge ainda agora essa ameaça adicional na forma das plataformas de aposta online que estão vivendo no bolso de todo mundo. Né? Eu escrevi recentemente um artigo para o jornal Valor Econômico que o título era "O bicheiro agora mora no seu bolso". Né? A casa de apostas está dentro do seu bolso, conhece os seus hábitos, né? Tá dentro do seu celular, monitorando tudo aquilo que você faz, no mesmo celular onde está a sua conta bancária, no mesmo celular onde você faz compras online, numa Amazon, no Mercado Livre, ele conhece os seus hábitos de consumo, né? E explora isso para induzir o indivíduo a apostar mais de forma recorrente, gerando em muitos casos e isso está caminhando para um problema de saúde pública, né? O vício de jogar é uma condição clínica já identificada, né, desde 2013, chamada ludopatia, né, que é o vício em jogo. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Né? Isso particularmente é muito preocupante num país como o nosso, né, onde 63% da população sequer guarda dinheiro, sequer investe. Né?
E a gente está falando aqui não só, né, estamos falando da população como um todo, isso é verdade nas classes mais baixas, na classe D e E, onde você tem ali a renda de subsistência, né, todo recurso que entra vai para subsistência. Mas isso existe, inclusive, nas classes mais altas, na classe C, B e A, onde há o potencial de poupança, né? A gente vê que, inclusive, né, o ano, é uma pesquisa da Ambima, né, feita para 2023, a gente viu que o ano passado, 22 milhões de pessoas apostaram nas bets, né? E isso acontece em todas as camadas da população. Aqui à direita desse gráfico, nós temos lá a classe A e B na barra verde, né, a classe C na classe laranja, né, na barrinha laranja, e a classe D e E na classe, nas classes mais baixas, 10%. Né? A gente vê que, inclusive, o hábito de poupar ele é mais forte nas classes A e B. Né? Tem-se muito a ideia de que isso é uma coisa de pessoa de baixa renda, com baixa educação. Não é, né? É um problema, já está se configurando como um problema, inclusive na classe A e B, nas classes de renda mais alta. Né? O ano passado nós tivemos menos de 18 milhões de pessoas guardando dinheiro, poupando dinheiro no Brasil, ao passo de que 22 milhões de pessoas, 14%, jogaram em bets, usaram seus recursos não para investir, para guardar para seus objetivos financeiros, para sua aposentadoria, seja lá qual for esse objetivo financeiro, mas jogaram. E o mais preocupante, né, é que essa população aqui, ó, 22%, considera que as plataformas de apostas são uma forma de investir. E verbalizam dessa forma na pesquisa, né? Eu invisto meu dinheiro nas bets, né? O que é um erro conceitual gigantesco, né? Ali a gente está falando de jogo de aposta, jogo de azar. Eu vou mostrar mais para frente alguns dados que mostram que a maioria das pessoas sabe que vai, na média, perder dinheiro nessas plataformas ao fazer essas apostas. Né? A grande maioria ainda não considera, né, 70% não considera as bets como uma forma de investir, mas hoje já numa população onde menos, né, 18 milhões de pessoas pouparam o ano passado, 14 milhões estão não só apostando, mas considerando isso como investimento, estão separando recursos mensalmente para isso, para investir. Muitos estão indo além, né, do fato de separar um recurso para jogar, estão chegando ao patamar, né, que já é bem identificado, de se endividar para manter o hábito e o vício da aposta. Né? Do ponto de vista geracional, a gente também vê que essa é um hábito que está espalhado, né, não de forma uniforme, mas já está em todas as gerações. Então, a geração do meu pai aqui, os boomers, né, as pessoas com mais de 63 anos, são a grande maioria dos investidores. Né? Então, muito curioso ver isso, né? 38% dessa população aposta com recorrência, né? Na minha geração, as pessoas entre 43 e 62 anos, né? Eu vou fazer 50 anos essa semana, eu sou aqui da geração X, né? 27%, mais de um quarto dessa população joga recorrentemente e considera como uma forma de investir, mais do que isso, né? Mais do que investir com frequência, considera como uma forma de investir. Os millennials, né, entre 28 e 42 anos, é onde tem menos incidência, 17%, e a geração Z, entre 16 e 27 anos, 24%. Né? A gente vê que está, de fato, espalhado em todas as classes, é mais frequente nas classes altas do que nas classes baixas, né? E está em todas as gerações com uma concentração mais forte nos mais velhos, né? Com as pessoas de mais de 40 anos, mas também existe aí entre 20 e 25% nas classes mais nas gerações mais novas, né? O Banco Central consegue mapear isso, porque hoje tem o Pix e as pessoas investem e jogam, né, nas plataformas usando o Pix, principalmente. Né, já está se proibindo fazer isso com cartão de crédito, porque o sujeito estava se endividando no cartão de crédito para jogar, e o problema ia cair lá na mão dos bancos, então os bancos já estão restringindo o uso de cartão de crédito em plataforma de aposta, e o Banco Central consegue rastrear isso. Né? Então, em 2024, já se projeta que as pessoas físicas no Brasil vão gastar em apostas 216 bilhões de reais. Esse recurso podia estar sendo poupado, né, para aquisição de imóvel, para estudar no exterior, para pagar a faculdade dos filhos, para aposentadoria, e está indo para jogo de azar, está indo para a plataforma de aposta, o que torna, obviamente, a renda disponível ainda menos disponível para o investimento e vai prejudicar ainda mais a possibilidade, a capacidade das pessoas de conquistar a independência financeira, que, como a gente viu, já não é algo simples, já não é algo tranquilo. Esse slide aqui eu escaneei do jornal Estado de São Paulo do final de semana retrasado, é uma pesquisa da FEI Comércio, né, que elabora um pouco mais
o aspecto qualitativo, né, e mostra a gravidade e como está endêmico de fato as apostas online, o uso das bets, né? E chama atenção, né, que a grande maioria das pessoas, né, 44% das pessoas que apostam, sabem que na média vão ter mais perdas do que ganhos. Então, de fato, são recursos que serão perdidos, serão gastos sem ter retorno nenhum. Né? Isso não seria um problema se esse gasto fosse apenas recreativo, né, com pequenos valores, mas não é isso que acontece. A gente vai ver ainda aqui nos próximos slides que os valores estão aumentando e comprometendo a saúde financeira das pessoas. Né? Então, a grande maioria, quase metade, sabe que está jogando e que vai perder. Então, isso não é investimento de forma alguma. Né? A gente vê que as pessoas estão abrindo mão, né, de fazer uma série de coisas. Né? Essa pergunta aqui, ó, se você não gastasse com apostas, em que você faria? Gastaria com lazer e entretenimento, 41%. Pagaria contas, 20%. Isso aqui é para onde está deixando de ir, né, o recurso. Né? Economizaria 19%. Né? As pessoas sabem que estão tendo menos recursos, né, para investir, para poupar, para guardar para os seus objetivos financeiros. Ó, comprar comida, 12%. Tem pessoas que estão prejudicando a sua alimentação, comprando coisas mais baratas, ou deixando, inclusive, de fazer refeições para ter recurso disponível para apostar. Comprar roupas e calçados, está impactando, inclusive, a atividade econômica, está desviando recursos que seriam gastos no varejo. Né? Um, Você vê que a grande maioria das pessoas fala que, e geralmente começa assim mesmo, né? Que eu aposto para quê? Eu aposto como diversão. Você vê que diversão é 42%, entretenimento é 17%, ou seja, quase 60% da população começa a jogar como um entretenimento, como uma diversão, como algo ali como um passatempo, né? Mas isso está rapidamente se tornando num vício para muitas pessoas, né? E comprometendo a sua capacidade de consumo e também, né, o que se diga lá, né, da sua capacidade de poupar e de investir, de formar poupança previdenciária, né? Um, Passar para o gráfico seguinte, aqui esse gráfico da esquerda, né, muito interessante, mostra que os mais jovens, são as barras desse gráfico da esquerda, que são a maioria dos apostadores. Né, então, há em milhões de pessoas, essas barras aqui mensurando, né, as pessoas com até 20 anos, de 20 a 30 anos e de 30 a 40 anos. Né, a grande maioria, né, as barras maiores estão aqui nessa faixa de 20 a 40 anos, né, que eu estou chamando aqui de jovens. Né. E a gente vê que conforme, né, a idade vai passando, o número de apostadores é menor, as barrazinhas azuis caem, né, de 40 a 50 anos, 50 a 60 anos e com mais de 60 anos, mas a linha preta, que é o valor apostado por essas pessoas, aumenta ainda mais. Em média, as pessoas com mais de 60 anos estão apostando R$ 3.200 por mês com apostas. Né? Isso é mais do que os vencimentos, né, do que os vencimentos médios previdenciários pagos pelo INSS para essa faixa da população quando a gente está falando de aposentados. Tem aposentado consumindo toda a sua renda e se endividando para manter o vício do jogo. Né? Então a gente vê que de fato está muito espalhado, né? O número de apostadores é muito forte nos mais jovens, mas o valor apostado nas faixas, né, de idade acima de 40 anos é muito significativo e de fato compromete uma série de consumos e de destinações que poderiam ter esse recurso. Né? Então, aonde que as pessoas estão deixando de gastar para apostar? Né? Acessórios, né? Calçado, bolsa, bijuteria, é o número 1 aqui, 24%. Roupas, 23%. Itens de mercado, a gente já está falando aqui em alimentação, né, higiene, viagens, 19%. Refeição fora do lar, 15%. Produtos de higiene, 14%. Até isso vai piorar a higiene das pessoas. Cuidado com saúde, 11%. A gente está falando de tratamento, medicamento, plano de saúde. Está faltando dinheiro, está deixando de ser destinado dinheiro para esse tipo de gasto. Né? Pagamento de contas e despesas básicas, né? Água, luz, 11%. Né? Então, a gente vê como isso está espalhado. Né? Do ponto de vista regional, 50% do mercado de apostas está aqui no Sudeste, né? São Paulo, Rio e Minas Gerais. Depois, o segundo maior mercado é o Nordeste, com 20%, o Sul com 17%, o Norte com 8% e o Centro-Oeste com 5%. Né? Eu vou acabar a minha apresentação aqui, já está dando 50 minutos aqui da nossa conversa. Eu vou deixar aqui meu e-mail, se alguém quiser também, vocês podem mandar os seus e-mails para a própria Núcleos, mas também fica aqui o meu contato se quiser conversar um pouco sobre esse tema aqui. Então, Jean, acho que eu te passo a palavra agora aqui para a gente já caminhar aqui para as considerações finais, e a gente ficar no tempo que a gente combinou aqui de até 1 hora do nosso bate-papo. Ah, tá bom. Caramba, Aquiles, olha, eu tô aqui impactado com a sua
palestra, cara. Estou impactado, que a gente vê basicamente aí dois momentos muito distintos, né? O momento libertador, que é o momento quando a pessoa consegue fazer ali todo o seu estudo financeiro, toda a sua programação, né? Para chegar Uhum. lá na independência financeira. Quando ele consegue fazer isso, é libertador. Mas, por outro lado, também essa ameaça que você acabou de mencionar, que é assustadora, né? Essa ameaça das bets, a gente está vendo aí com seus dados, né? É muito assustadora, né? Essa participação dos brasileiros nesses jogos online aí. Pior ainda, né? Achando que um bom grupo achando que é investimento, né? Auto-engano, né? É um auto-engano, auto-engano. Mas aqueles, eu quero te agradecer muito por estar disponibilizando o seu tempo aí, seu conhecimento, sua experiência em estar levando um pouco de conhecimento aos nossos participantes, né? E eu tenho plena certeza que essa palestra vai ajudar muita gente a entrar aí num rumo aí de buscar aí sua independência financeira, ou quem sabe até sair desse caminho aí devastador aí dessas apostas, tá, Keles? Eu quero te agradecer muito por isso, tá bom? Eu que agradeço aí o convite e a confiança aqui na nossa gestão nos recursos da Núcleos. Muito obrigado. E para você, participante, nós vamos deixar essa palestra lá no site do Núcleos, tá? Com relação às perguntas, caso queiram perguntar, ó, que ele já deixou aí o e-mail dele, mas também pode mandar aqui para o atendimento@núcleos.com.br e desejar aí um bom final de dia aí para todos aí. Muito obrigado, tá? Aqueles, Logo, pessoal. obrigado. Tchau, Uma tchau. boa semana. Um abraço. Boa semana.